Existe uma controvérsia jurídica nos nossos tribunais que consiste em saber se um terceiro, no caso um credor de uma dívida, poderá ou não penhorar o direito de compra de ação que o devedor detém dentro de uma empresa através de um plano de outorga de opção de compra de ações, ou seja, das stock options. Nós temos várias discussões jurídicas a esse respeito em que os credores buscam penhorar na justiça e efetivar essa constrição sobre o direito de opção futura de compra dessas ações, as stock options. Bom, qual é a sua opinião a respeito do tema? Você é a favor ou contra essa possibilidade de penhora dessa opção futura de compra de ação? Quer saber mais sobre as stock options? Fique comigo até o final desse vídeo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui eu te ajudo a resolver problemas jurídicos, a diminuir os riscos dos negócios das suas empresas e também proteger, é claro, o seu patrimônio e a sua família. Se ainda não é inscrito aqui no canal, clica no sininho que está abaixo, se inscreva. Com isso, você vai receber todas as semanas as nossas orientações jurídicas sobre o planejamento societário, o planejamento patrimonial e o planejamento sucessório. No vídeo de hoje, eu gostaria de conversar com você sobre a possibilidade ou não de penhora das stock options. As stock options são contratos com cláusulas específicas, nos quais as empresas estabelecem, então, a possibilidade dos administradores, dos empregados e de qualquer outra pessoa vinculada à empresa de adquirir no futuro uma quantidade específica de ações por um preço já determinado lá atrás, na hora da adesão ao plano de opção de compra dessas ações. Esses contratos fazem parte, então, de um plano geral de outorga de opção de compra de ações, que é previamente aprovado lá na Assembleia Geral da própria empresa, com base no artigo 168 da Lei das Sociedades Anônimas, ou seja, Lei 6.404 de 76. A operacionalização desses planos se dá basicamente através de 4 passos específicos. Primeiro, é a aprovação do próprio plano, do plano de outorga de opções de compras dentro da companhia, onde vão ser definidos alguns requisitos e condições sobre o preço que vai ser pré-determinado para aquisição futura por parte do administrador, funcionário ou terceiro, o período de carência ou chamado vesting para exercício dessas compras e depois as condições futuras de uma eventual aquisição e venda. 2. Quem vão ser as pessoas elegíveis para essa opção futura de compra e quem vai ter a possibilidade, então, de firmar esse contrato de outorga de opção de compra futura de ações. 3. O período de vesting, que é a constatação propriamente dita do preenchimento dos requisitos que foram definidos para o exercício dessa opção futura, ou seja, o direito de analisar e decidir se exerce ou não a compra da própria ação. E 4, o participante que exerceu a compra de ações poderá vender ou não essas ações e em quais determinadas condições no futuro. Bom, diante disso, atualmente nós temos várias discussões jurídicas se os credores eventuais desses devedores, que são as pessoas que têm essa opção de compra, se existe a possibilidade de efetivar a penhora sobre essa opção de compra de ações, ou seja, dessas stock options, que são pertencentes ao devedor. Essa controvérsia existe há muito tempo nos nossos tribunais e veio agora a ser julgada recentemente pelo próprio STJ. Então, dessa maneira, eu tenho para falar para vocês que a notícia é boa. E é que agora, no mês de novembro, em 2024, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu nesse recurso especial que chegou na instância superior, de número 1841466, que o direito de exercício dessas stock options é personalíssimo. Ou seja, ele não poderá ser penhorado por terceiro, no caso, um credor.
O entendimento que vigorou e estabeleceu predominante dentro desse tribunal foi de que a opção de compra possui uma natureza de direito personalíssimo, na medida em que a constituição do próprio plano pela companhia possibilita uma outorga exclusiva para aquelas determinadas pessoas, ou seja, os administradores, os empregados e as pessoas terceiras vinculadas à prestação de serviço para aquela empresa. Então, existe uma certa exclusividade do próprio plano de compra de ações e que foi expressamente prevista na lei para possibilitar o desenvolvimento desse plano como instrumento de gestão interno da companhia e para implementar, então, um benefício para essas determinadas pessoas em razão do desempenho da atividade, do trabalho que é feito dentro da sociedade empresária, ou seja, da sociedade anônima. Dessa maneira, o próprio Poder Judiciário, então, se ele viesse a reconhecer que existe a possibilidade de penhorar esse direito de opção de compra, você estaria dando a possibilidade de um terceiro desconhecido que está fora daquela relação se tornar acionista e sócio daquela empresa. E com isso feriria aquela relação negocial compulsória entre a própria pessoa que aderiu o plano e a companhia, impondo de maneira obrigatória uma relação com terceiros. Com isso, ficou definido que a companhia não pode ser prejudicada e o plano de opções de compra deve figurar, então, como instrumento dentro das suas questões originárias, dos contratos original da opção de compra e como um direito a incentivar aquela relação de trabalho, sem causar, então, insegurança jurídica para qualquer uma das partes, seja para a empresa ou seja pelo optante. Portanto, fique atento e se atualize sobre esse novo e recentíssimo entendimento do STJ, em que fixou a impossibilidade de penhora do direito de compra dessas ações dentro do plano de stock option. E detalhe, nada tem a ver com, depois do exercício e a aquisição das próprias ações, essas ações serem penhoradas. Aí já é uma outra história que ocorre posteriormente ao próprio exercício da opção de compra e do plano da stock option. Mas isso é tema para um outro vídeo. Alguma dúvida? Se gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos e comenta aqui abaixo qual o próximo vídeo que você gostaria que a gente fizesse. Um forte abraço, até mais, tchau!